Olá, há 8 anos no mercado de saudáveis aqui em Pernambuco, a Organo é a loja mais completa da cidade, só com as melhores marcas do Brasil e algumas importadas. Começou com a loja Organo no bairro Nobre de Boa Viagem, na zona sul do Recife, e há pouco mais de um ano abriu sua primeira franqueada, a Organo Jaqueira, que encantou os recifenses da Zona Norte, junto com o trabalho da Yes Cosmetics, que tem 20 anos de expertise em franchise. Está começando agora o podcast Organo. Eu sou Silvia Leitão e espero que vocês me acompanhem. Quem é a primeira convidada, gente? A primeira convidada não poderia deixar de ser a nutricionista linda Débora Wagner. Ela viveu a adolescência em Maceió, né, cidade natal de Débora, e depois veio ao Recife estudar gastronomia, virou chefe de cozinha, personal chef, enfim. Além de tudo, é linda, se cuida, sem mais. Débora Wagner, bem-vinda. Ai, Silvinha, eu estou muito feliz em estar aqui, obrigada por essa apresentação, e sem dúvida resume, assim, um pouquinho da minha história, do que me fez escolher a nutrição e do caminho que eu tenho trilhado nessa nutrição saudável, que mistura gastronomia, prazer, bem-estar e cuidado. Eu queria trazer alguns dados, né, que a pandemia, ela reforçou, claro, a preocupação com saúde. E a imunidade, né, a gente estava o tempo todo em busca de imunidade. Então, quer queira, quer não, todo mundo passou a pensar um pouco mais em saúde, em qualidade de vida, pela necessidade que a gente viveu nesses 2 anos de pandemia. Então, um dado interessante é que só em 2020, só no ano de 2020, o mercado de alimentação saudável faturou cerca de 100 bilhões de reais. E houve um aumento de 30% dos brasileiros que praticam atividades físicas. Ótimo. Por outro lado, a gente tem alguns números que assustam ainda, apesar disso aí. Você veja que a expectativa das organizações de saúde mundiais é que até 2050 a gente vai ter mais de 1 bilhão de diabéticos no mundo todo. Isso é muito grave, muito sério, porque o diabetes é uma doença silenciosa, que se você não for ao médico, se você não conferir suas taxas, você nunca vai saber que tem. E, no entanto, você está ali num risco sério, né? E no caso do Brasil, o Brasil é o 5º país com maior número de diabéticos. Isso também é muito preocupante. São mais de 17 milhões de pessoas doentes. Então, Débora, me parece que apesar dessa nova consciência, que inclusive a pandemia nos ajudou a ter, mas não é todo mundo, não é todo mundo que realmente embarcou, né, nesses cuidados. Me conta um pouco. Eu acho muito interessante, porque a gente, né, eu estou no mercado da nutrição há 22 anos, né, como nutricionista, consultório, observando essas tendências, inclusive do nosso mercado. A minha primeira formação, por exemplo, Silvinha, né, foi em obesidade e emagrecimento, cardiologia, esportiva, depois intestino, e isso é um pouquinho do que a gente avalia em relação às tendências e como a população se preocupa. Com a pandemia, muitos benefícios a gente viu assim no nosso mercado, e principalmente para a nossa abordagem ao público, porque a nutrição está fazendo um acompanhamento nutricional, buscar um nutricionista não é só pela estética, porque muitas vezes tinha esse estigma, né, totalmente. Quero apenas emagrecer. A pandemia trouxe uma preocupação real em relação à saúde, cuidado, imunidade, como estou envelhecendo, Sim, porque o tempo passa, né? O tempo passa, né? Para todo mundo. E essa questão da Covid, ela acometia mais gravemente as pessoas que tinham comorbidades e estavam em processos inflamatórios. Então, a gente tinha uma orientação de dizer, olha, a alimentação saudável não é só para emagrecer. A alimentação saudável é para a gente ter um corpo, um organismo forte, resistente, que também, né, vá ali lutar contra um vírus, se ao mesmo tempo não ter tantas fragilidades. Isso foi algo transformador, a gente trabalhar com um processo de conscientização. As pessoas buscam a alimentação para ter mais saúde. Sendo que aí esses novos dados, que inclusive estão sendo muito discutidos agora, recentemente, que houve também uma divulgação dos dados em referência às doenças cardiovasculares,
nunca se adoeceu tanto também por questões. Na verdade, a doença cardíaca é a que mais mata e tem muitos dados de novos adoecimentos. E tem muito a ver, tudo isso que a gente está falando tem muito a ver com um dado aí que eu nem levantei aqui, mas posso, inclusive, ao longo do nosso programa levantar, é a quantidade de obesos, né? Exatamente. E é isso que a gente precisa pensar, que as doenças, elas são multifatoriais. Então, claro, eu estou fazendo atividade física, estou mais preocupado com a minha alimentação. Eu procurei aqui, gente, Ai. seguinte, a Sociedade Brasileira de Obesidade, né, diz que somos mais de 6,7 milhões de pessoas no Brasil, isso foi um dado de 2022, né, e um dado oficial do Ministério da Saúde de obesos. Então, assim, a obesidade que quem tem... existem até muitas discussões, eu acho bem interessante, a gente até depois voltar a falar sobre a obesidade, mas eu não quero te deixar eu perder o raciocínio, mas existem milhões de pessoas que encaram como a luta contra a gordofobia como uma aceitação de que você deve ser obeso. Não é bem por aí, né? São uma coisa, outra coisa, né? Então, assim, a preocupação com a saúde, porque a obesidade é uma doença e deve ser tratada. Agora, a questão de você combater a gordofobia, aí também é uma questão de respeito, né? Passa por outra coisa. Exato. Mas aí a minha pergunta veja, se você me diz que nós sabemos que tem muitos obesos, tem muita gente com diabetes, as doenças do coração, que realmente, como você falou, são causas de morte, né, em primeiríssima instância. Os números são alarmantes. E ninguém está vendo que a gente precisa se cuidar, né? Esses números que cresceram com a pandemia não foram suficientes, então. Na verdade, as pessoas se cuidam mais, estão mais ativas, o mercado da alimentação saudável melhorou, mas o multifatorial precisa ser visto. O que é esse multifatorial? Eu cuidar da saúde do peso, né? Eu preciso checar como estou em relação ao meu volume de peso, então o combate à obesidade, não enxergar a obesidade simplesmente como, né, como algo que pode ser aceito por conta dessa questão toda. A gente precisa entender que a obesidade é fator de risco para todas as doenças crônicas. A gordura corporal aumentada e essa inflamação que a gordura corporal traz é algo que a gente não pode negligenciar. Isso, diabetes, hipertensão, Exatamente. Tudo isso. Inclusive risco de AVC. Me corrija se eu estiver errada. Muito fator de risco para câncer. Então, a gente tem que combater e tem que buscar o peso saudável para aquele indivíduo. A gente precisa cuidar do ambiente, a gente precisa cuidar da saúde mental, a gente precisa prestar atenção no sono. Então, esse multifatorial é que o profissional de saúde, ele precisa estar nesse ambiente e considerar todas essas questões para cuidar daquele paciente. Não adianta, claro que é maravilhoso estar ativo, é maravilhoso frequentar organo e comprar os produtos de qualidade, mas se eu não tenho um olhar global a essa saúde, eu desestabilizo esse equilíbrio. Só que eu acho que eu particularmente faço essa leitura, assim, de que é um reflexo da nossa vida agitada, porque esses dias mesmo eu estava ouvindo, assim, que a gente acorda, eu estava na minha aula de yoga, a gente cuidando da minha saúde mental. A gente acorda, né, de repente, quando vê, meu Deus, 9 horas. Daqui a pouco, meu Deus, meio-dia, né? Você não tem... O ritmo está muito acelerado. E, de fato, termina que as pessoas não se cuidam por causa disso. Essa é a desculpa maior. Não tem desculpa, Débora. Conta pra gente. Eu acho que é muito um olhar à sua individualidade, porque nós somos mães, nós temos, além das nossas questões de trabalho, nós temos um cuidado, um autocuidado, né, com a nossa saúde, a gente tem que cuidar também de quem ali depende da gente. A gente tem um companheiro, a gente tem uma rotina, né, e o planejamento. As suas necessidades é importante. Muitas vezes essa nossa digitalização e essa nossa vida corrida também traz uma distração para o que é a nossa realidade. A gente se espelha na realidade dos outros, a gente tem uma ideia de que eita, aquela pessoa está fazendo aquilo, eu vou fazer também. A gente perde uma identidade. Essas modinhas de dietas, né, Débora? Assim, eu particularmente, assim, eu não sou a pessoa que realmente, assim, tá o tempo todo ligada em dieta, não tenho essa... a não ser uma dieta saudável.
Mas não tenho, nunca tive fixação com peso, com tamanho de roupa, nunca tive. Tenho, cada vez mais, você falou aí da maternidade, né? Eu tenho um filhinho de 3 anos, Léo. Então, assim, tenho muita preocupação com a minha saúde, especialmente pós-maternidade, né? Que isso muda a chave completamente em nossas vidas, né? Mas, assim, é como você está falando. E essa ansiedade, ou essa digitalização, ou essa busca o tempo todo por algo que é visto e não pelo que me complementa. A grama do vizinho, né, é sempre Isso. mais bonita. Então, de repente, a gente vê uma pessoa que está ali recomeçando dietas, recomeçando atividades físicas e está tentando e não consegue, porque, na verdade, mas muitas vezes não se olhou, não planejou e não está executando algo que é prazeroso, sustentável. E falando nessas modinhas de dieta, Débora, porque, como eu estava dizendo, assim, eu nunca fui a favor disso. Eu lembro que quando eu era adolescente, uma amiga minha, quando nem se ouvia falar em shakes emagrecedores, ela descobriu, não sei como, porque não tínhamos internet, né? Assim, eu lembro que ela era a louca que tomava um shake e ficava passando mal, mas estava amando porque tinha caído do 38 para o 36. Deus me livre isso para mim. Para mim isso não é saúde, não. Então, assim, mas agora, falando você como nutricionista, existem muitas modinhas de dieta e, assim, bem radicais. Qual é a tua opinião? Porque eu, particularmente, leigamente falando, eu acho que isso não é muito saudável, né? Eu falo que a gente sempre pode aproveitar, inclusive com essa palavra do shake aí, com essa questão do shake. De repente, uma pessoa que está saindo de um trabalho para outro, ou então está com um dia mais corrido, ela não se programou, não tem como hoje ir no self-service legal, ou não levou a sua marmita, ela pode utilizar da estratégia do shake na sua rotina como algo favorável. Mas aí uma estratégia que deve ser nutricionalmente planejada, ela deve estar em acordo com a sua rotina ali do dia, ela também tem que escolher um bom produto que seja validado e que seja aplicável à sua necessidade. Então, até o que pode parecer, ou que, claro, se eu utilizar como eu só faço aquilo, eu só tomo shake todos os dias da semana, né, 3 refeições por dia, isso é ruim, isso é um enquadramento numa questão, numa estratégia ou numa moda. Mas se eu utilizo aquela possibilidade como algo que vai me dar nutrição, é maravilhoso. Até falando também de outra questão que muitas vezes é questionada, o jejum intermitente. Nossa, Né? Tem pessoas que sempre viveram em jejum intermitente, e se ele for bem administrado, ele, em vez de ser uma moda, vai ser, eita, eu vou pegar essa pessoa que nunca gostou de tomar café da manhã, que sempre rendeu muito mais sem comer, e vou orientar para ela aproveitar isso ao máximo. Mas não vou fazer necessariamente isso como uma estratégia para perder peso, ou então vou fazer o exercício aeróbico em jejum porque vai render mais. É muito individualização, é muito conhecer o seu organismo e um profissional que era isso que eu ia dizer, e um profissional, porque não adianta você dizer assim, porque funcionou com atriz tal, com influencer tal, e vai funcionar para mim, né? Cada um é um indivíduo e enfim. Agora eu vou interromper, porque eu já estou morrendo de sede, e eu acho que uma coisa muito importante para a gente manter, assim, em mente aí, nesse dia a dia, é a hidratação, né, Débora? Muito. A importância da hidratação. Vou pegar aqui minha garrafinha Paco, né, que anda comigo, né, que eu peguei lá na Organo, e a garrafinha Paco deve andar com a gente pra gente se manter hidratado, né? E a gente muito conversa quase de vó, né? Mas, olha, tudo se resolve com uma boa hidratação. O que era conversa de vó... Débora, acho que tudo não. Menina, Silvinha, tudo passa pela revisão da hidratação adequada. De uma dor de cabeça a uma oscilação hormonal, né? Claro que com a devida orientação, desde a TPM até o funcionamento intestinal, a gente sabe que a boa hidratação, ela é prescrição. E não é também beber água de maneira aleatória. É ter a sua orientação de hidratação. E o seu nutricionista, ele inclusive, ele calcula, ele coloca ali no seu cardápio a sua orientação de hidratação, quais são os horários que você deve e pode consumir um volume maior. Então é muito bom, né, assim, a gente ter isso, e claro, a garrafinha Paco, ela é uma estratégia prática, a minha está aqui do lado, mas... Né? São 12 horas mantendo, né, a água, o suco, ou o chá, ou gelado, ou quente, enfim, 12 horas garantidas, maravilhoso, né? Enfim, qualidade incrível.
Aí você encontra nas lojas Organo, né? A Paco aqui patrocinando a gente, né? Como é que você, Débora, cuida da sua alimentação saudável? Porque a gente falou de hidratação, com as nossas lindas garrafas Paco, perdão, mas a gente sabe que tem outros cuidadinhos, né? Que a gente não tá no meio da rua, no meio de um consultório, saindo para fazer personal chef, ou fazendo consultoria para Organo. Como é que você faz? Me conta, porque eu vou confessar, gente, eu trouxe aqui minha lancheirinha Trackfield e eu e Débora montamos juntas, né? Porque a gente veio juntas para gravar e a gente disse, não, vamos levar nossos lanchinhos, que não é fake, gente, ó. Vou mostrar a vocês, ó. Até a caixinha de Léo, meu filho, eu roubei para colocar aqui uns grãozinhos para aguentar, né, Débora? Porque não dá para você ficar comendo qualquer coisa, né? Mas me conta aí, como é que a gente tem nessa caixinha mágica, nessa lancheirinha da Trackfield mágica? Eu sempre fui muito conectada com comida, né? Naturalmente, minha vida sempre muito em torno de comida, sempre me identifiquei com esse cuidado, e eu acho que o planejamento é a chave para organizar as nossas fases de vida, organizar atividades, trabalho e principalmente as refeições e como a gente vai estruturar isso no dia a dia. Marmita, planejamento, lanches que são desde produtos, né, até comidinha de verdade precisam estar aqui. Pausa, você falou em marmita. Gente, isso era uma coisa brega, né? Era brega. Hoje em dia, né, tem inclusive os artistas, eles vão para festas com marmitinhas para não sair da dieta, não é isso? Isso. E hoje, assim, eu trabalho muito com o personal chef, né, que é ir na casa das pessoas para orientar funcionários e quem gosta de cozinhar, fazer essa comida e armazenar, inclusive, fazendo marmitas saudáveis. Isso é a chave de um dia a dia saudável. É claro que a escolha de você levar sua marmita para o trabalho ou para uma festa é muito o que você está vivendo ou como você lida né, com essa rotina. Tem que estar confortável, tem que ser prazeroso. Né? A gente botou aqui, ó, de verdade, isso aqui não é produzido, tá, gente? Assim, nós trouxemos, eu não largo maçã, porque eu acho maçã. Me fala do valor nutricional, inclusive, mas assim, eu amo levar maçã, porque maçã é prático, né? Menina, maçã limpa dente, maçã é quase grátis, maçã é tudo. Quase grátis, foi ótimo. Dá para encaixar na vida das pessoas. Eu trouxe banana, porque hoje eu treinei mais pesado, aí eu tô num dia de mais permissão de carboidratos, aí eu trouxe a bananinha. Trouxe uma opção proteica que na hora eu vou escolher se eu vou querer ou shake a ele, né? Que a gente falando, uma bebida proteica prática, saudável, com bons ingredientes, ou uma barrinha que tem uma concentração maior, naturalmente, daquele gostinho doce, então eu vou escolher qual é a proteína que eu vou encaixar aqui com a minha bananinha, porque eu já tô achando que vai estar corrida, eu não vou conseguir almoçar nesse momento. Eu não lembro se eu trouxe mais alguma coisa. Ah, sim, eu amo, né? Umas torradinhas, assim, levíssimas, né, que assim também que ajudam bastante para a hora do cafezinho. Aí ao invés de comer alguma coisa assim super engordite, que chamam, aí eu uso isso aqui, que é uma delícia. Eu gosto assim dessa ideia de que nada é necessariamente proibido, ou nenhum ingrediente ou alimento deve ser colocado como um vilão. A gente tem aqui um carboidrato, a gente tem, né, uma torrada que inclusive tem glúten e tem trigo, mas consumida de uma maneira organizada, estrategicamente colocado. E ela é integral, né? Isso, integral, tem uma quantidade razoável de fibras, é menos calórica, e se Silvinha tem a vontade do croque-croque da mastigação, por exemplo, né, isso a gente fala meio que o nutricionista terapeuta, se ela tomar um shake... Eu já tenho terapia, eu também faço terapia, Debbie. Eu amo. Se ela tomar e não mastigar, vai pular para um outro lanche, enquanto não satisfazer, às vezes... Não satisfizer, realmente, toda aquela vontade que a gente tem, né? É verdade, então, é verdade. Esse croque, olha como a gente já identifica que ela é a base de croques. Ela trouxe torradinha croque, maçã croque e nuts croque. Então, super precisa mastigar. Essa mastigação, né? Não é verdade. Então, é importante. Muito bem observado. Realmente foi terapêutico, viu, o nutricionista analista que dá uma olhada em tudo. Mas vamos guardar pra gente. Bom, que agora não é hora. Não é hora. A gente vai fazer o lanchinho depois, né? Mas você me perguntou, né? Como é que eu me cuido? Eu planejo o meu dia. Eu gosto muito, assim. Eu sou uma pessoa
organizada no sentido de cuidado. Eu acho que eu sou equilibrada, dentro da minha rotina, por exemplo, eu pratico atividade física desde da infância, né? Eu fui atleta de natação, nunca consegui me desvincular do exercício, que bom, o exercício para mim faz parte. É claro que já tive a minha fase pilates, já tive a minha fase natação total, já tive, né, uma fase corredora, e hoje que bom, né, que eu estou uma jovem senhora de 41 anos vinculada à musculação. Então, E eu espero que a gente se encontre num próximo episódio. Débora, nossa, que prazer ter você aqui comigo. Você é uma querida. Nós, de vida profissional, nos encontramos em vida profissional e nos tornamos amigas, né, parceiras, e muitíssimo obrigada pelo seu tempo, eu adorei. pela essa conversa, e espero que possa lhe ter novamente aqui para a gente conversar mais. Sem dúvida, a gente já gosta muito de falar em uma temática que a gente ama e vive, né, há tanto tempo. É um prazer enorme, espero estar aqui juntas contribuindo. Obrigada, gente.